atendendo a pedidos e continuando o nosso curso de funções reais, hoje nós vamos falar um pouco sobre exponencial e logaritmo. São umas funções que dão muita dor de cabeça para os alunos, mas elas não são tão difíceis assim uma vez que a gente entende. Começando, a gente vai definir o que é a função exponencial. E a gente define ela assim. A gente vai pegar um número A real, positivo e diferente de 1, que vai ser a base da nossa exponencial. E a gente define assim. A elevado a zero é 1, ou seja, qualquer número positivo elevado a zero dá 1. Aqui vale inclusive para o 1, a gente não define exponencial de base 1, porque não faz muito sentido, mas a gente faz por definição A elevado a zero igual a 1, certo? Então qualquer número elevado a zero, 1. Se o expoente aqui for um inteiro positivo, por exemplo, se ele for 1, 2, 3, 4, 5, o que é A elevado a n? O número A elevado a n é você fazer o A vezes A vezes A vezes A n vezes. Então, se você fizer, por exemplo, 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, então 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 3 à sexta, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Quanto é que dê isso? E vale também se o A for um número entre 0 e 1, certo? Então, por exemplo, o que é meio ao quadrado? Bom, é meio vezes meio. Então, meio vezes meio é 1/4, certo? Então, se o A for um inteiro positivo, A elevado a... Desculpe, se o n for um inteiro positivo, o A elevado a n é A vezes A vezes A, n vezes. Se a potência for um número inteiro negativo, e a gente representa assim, se eu tenho n um inteiro positivo, então quanto que é o A elevado a menos n? É a mesma coisa que o 1 sobre A elevado a n. Então, por exemplo, quanto que é 2 a menos 3? Isso é a mesma coisa que 1 sobre 2 ao cubo. Né? A menos 3, 1 sobre 2 ao cubo. E 1 sobre 2 ao cubo é 8, então isso é 1 sobre 8. Quanto que seria meio elevado a menos 2? Bom, isso é a mesma coisa que 1 sobre meio elevado ao quadrado. Meio ao quadrado, 1 sobre 1/4. 1 sobre 1/4, 4. Né? Mantém o primeiro, inverte o segundo, 4. Como é que fica agora a potência de um A elevado a um R quando R é um número racional do tipo P sobre Q? Então, todo número racional é dessa forma. Como é que eu faço A elevado a R? Eu posso fazer de duas maneiras, elas dão o mesmo resultado. Ou, aqui, é como se eu estivesse escrevendo A elevado a P sobre Q, que é o A elevado a R, certo? Então, eu posso fazer primeiro o A elevado a P e tirar a raiz disso, que é esse primeiro. Ou eu posso primeiro tirar a raiz do Q, a raiz do A, a raiz Q, e depois elevar tudo isso a P. Ambos esses dois procedimentos dão o mesmo resultado. Aqui, essa notação, a gente vê, por exemplo, se eu fizer A elevado a 1 sobre Q, é a mesma coisa que tirar a raiz Q de A elevado a 1, que é A, né? A elevado a 1 é A uma vez só. Então, tem essa notação. Então, por exemplo, se for A elevado a meio, é a mesma coisa que raiz de A. A elevado a 1/3 é a mesma coisa que a raiz cúbica de A. Certo? Então, você pode encontrar essa notação para raízes também, que vem de como a gente define a exponencial. Então, a gente já sabe como fazer um número elevado a zero, a inteiros positivos ou negativos e a números racionais. Certo? E agora, como é que faz para a gente continuar? Vamos primeiro ver alguns exemplos e depois a gente vê como é que a gente estende isso para qualquer número real. Como é que eu faço A elevado a x, para onde x é um número real qualquer. Então, 2 à quinta, a gente sabe, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, então é 5 vezes, certo? 1, 2, 3, 4, 5. A gente sabe que isso aqui é 32. 3 a menos 3 é a mesma coisa que 1 sobre 3 ao cubo. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, isso é 1 sobre 27. Meio ao quadrado, como eu já fiz antes, meio vezes meio, que é 1/4. 1/3 a menos 3, isso é a mesma coisa que 1 sobre 1/3 ao cubo. 1/3 ao cubo é 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3. Então, isso é 1 sobre 27.
Então, isso aqui dá 27. 32 elevado a 2 quintos. Então, aqui a gente pode fazer de duas maneiras. Então, ou eu pego e elevo 32 ao quadrado e depois tiro a raiz quinta, ou, como nesse caso, eu vou fazer o contrário, porque é mais fácil, isso você vai pegar com o tempo. Então, eu vou fazer raiz quinta de 32, tudo elevado ao quadrado. Bom, 32 é 2 elevado à quinta. Raiz quinta de 32, então, é 2 elevado ao quadrado, que é 4. Aqui, 1 sobre 16 elevado a 1 quarto. Então, isso é a raiz quarta de 1 sobre 16. Isso é a mesma coisa que 1 sobre a raiz quarta de 16. Então, raiz quarta de 16 é 2, então isso é meio. Aqui, 8 a menos 2 terços. Então, isso é a mesma coisa que 1 sobre 8 elevado a 2 terços. E 8 elevado a 2 terços, deixa eu melhorar aqui esse escrito, porque ficou ruim. Então, ficou 1 sobre a raiz cúbica de 8 ao quadrado. Raiz cúbica de 8 é 2, 2 ao quadrado, 4. 10 elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é 1. 1 quinto elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é 1. 81 elevado a 2 terços, mesma coisa. Raiz cúbica de 81 ao quadrado. Raiz cúbica de 81 é 9, é 3. 3 ao quadrado, 9. Certo? Então, esse aqui, só anotar aqui dentro. Esse cara é 2, esse cara 3. Então, a gente fez essas definições, zero, inteiro positivo, inteiro negativo, racionais. Calculamos alguns exemplos aqui. A pergunta é, como é que a gente define o a elevado a x quando x é irracional? Ou seja, quando ele é um real que não é racional. E, para isso, a gente tem um resultado da matemática, ele não é super simples de provar, mas não é tão difícil. Mas ele é o seguinte, se eu pegar um número real qualquer, x, então vai existir um único número real alfa, de maneira que, para qualquer racional RS que o x fica no meio dos dois, o alfa fica entre a elevado a r e a elevado a s, se o a for maior que 1, e só inverte aqui, porque quando a base é menor que 1, as coisas invertem, eu já vou mostrar para vocês no gráfico. Mas a questão é, se eu pegar um a e elevo ele a um número racional, então eu tenho esse número racional, que está aqui, r, e eu tenho meu número real x aqui. À medida que eu me aproximo do x, tanto por cima quanto por baixo, os números da forma AR e AS, eles vão se aproximando de um número alfa aqui no meio. E esse número alfa é o que a gente define como sendo a elevado a x. Ele é, nos termos matemáticos, o limite desse processo de eu pegar o número x, aproximar por racionais, fazer o a elevado a cada um desses racionais e ver para onde que isso está indo quando eu faço essa conta. Então, para vocês visualizarem melhor como é que a gente define, vamos fazer o exemplo de como a gente calcula 2 elevado a π. Então, o π a gente sabe que é um número irracional, aqui eles têm todas as infinitas casas decimais dele, mas ele é isso, 3, 14, 15, 92, 65, 35, e assim por diante, infinitamente. Como é que a gente faz para ter uma ideia de quanto é 2 elevado a π? Bom, a gente faz esse processo. Vamos começar com 3 aqui. 2 ao cubo, 8. Então, comecei com 3. Vou calcular 2 elevado a 3,1. Dá esse aqui, 8,57419. Vou pegar agora 1 4. Só, 3,14. Dá 8,81524. Vou pegar o 141. Dá 8,82135. Vou pegar o 1415 aqui. Dá 8,82. E a gente vai fazendo isso assim por diante, né? Quando você faz para cada vez mais, você vai achar algumas aproximações para esse número e quando você calcular ele numa calculadora ou no computador, como você quiser, você vai ver que 2 elevado a π é 8,8249778 e assim por diante. A gente chegou bem perto aqui, quando você aproxima com 14 e 15, ó, até aqui ficou igual, né?
8,824. Mudou aqui, mas esse número é assim. E como é que a gente faz para saber qual é esse número exatamente? A gente faz por um processo de limite e aproximações no computador. Tá? Então, tanto o π eu peguei no computador, quanto era esse número, e para calcular esse aqui eu peguei no computador também, que é uma aproximação, porque a gente nem tem todas as casas decimais dele. Tá? Mas é assim que a gente calcula a elevado a x quando x é irracional. A gente aproxima por racionais e vê para onde que isso vai. Certo? Então, a gente define para a maior do que zero e diferente de 1 a função exponencial de base a, que é essa aqui, f de x é a elevado a x, e a gente definiu ela para todo x real. 0 é 1, natural é a vezes a n vezes, natural com menos é 1 sobre a elevado a n, raízes, p sobre q é para racionais, né? P sobre q é a raiz q de a, isso elevado a p, ou também raiz q de a elevado a p, como é que fique mais fácil de calcular. E para reais a gente faz esse processo de aproximação, que no fundo o que a gente faz é preencher os buraquinhos que faltam da função. Quando a gente define ela para os racionais, ficam faltando os buracos irracionais, a gente preenche eles exatamente com os valores que faltam. Então, a gente tem algumas propriedades para essa função, que é o seguinte: o domínio dela, todos os reais, porque a gente definiu a função exponencial para todo x real. Então, o domínio dela, reais. A imagem dessa função é o intervalo zero infinito. A função exponencial, independente da base, ela só assume valores positivos, certo? Porque a gente está pegando a base positiva com diferente de 1. Então, se eu multiplico um número por ele várias vezes, isso dá um número positivo. Se a gente coloca 1 sobre um número positivo, isso continua dando um positivo. Se eu pego o positivo, elevo ele a um número e tiro raiz, isso continua positivo. E se eu faço esse processo com a elevado a x, aproximando por números reais, isso dá positivo. Então, a imagem dessa função é o intervalo zero infinito. E a função exponencial, com esse domínio, os reais, e com a imagem dela como contradomínio, que é o zero infinito, dessa forma, a elevado a x, ela é uma função bijetora, certo? Ou seja, ela é injetora e sobrejetora. Toda reta vertical, toda reta horizontal, cruza o gráfico da minha função f uma única vez. Então, por exemplo, a gente pegar aqui, esse seria o gráfico da função 2 elevado a x, vê que ela vem assim e sobe bem rápido, e quando a base é maior que 1, todas elas são assim. Por exemplo, se eu quisesse colocar de 3 elevado a x, vai ver, parecido, né? Só que cresce mais rápido ainda. Se eu quiser colocar 1,5 elevado a x, vírgula não, tem que ser ponto aqui, ponto. Ela cresce, mas cresce menos do que a 2, e assim por diante. Tudo para maior do que 1. Se eu quiser com a base menor do que 1, ou seja, o A positivo mais menor que 1, a coisa muda de figura. Se eu fizer 1/3, você vê que ela inverte, né? Ela vem e começa a ficar menor. Certo? Então, esses são os gráficos das funções exponenciais. E, em qualquer caso, ela é uma função bijetora. Tá? As propriedades principais da função exponencial são essas. A elevado a x mais y é a elevado a x vezes a elevado a y. Por exemplo, 2 elevado a 5 mais 3 seria o 2 elevado a 8, certo? Mas isso também é 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 3. Pode fazer a conta. Faz quanto é 2 a 8, 2 a 5 é 32, 2 a 3 é 8. Você vê que dá exatamente 2 elevado a 8. Pode fazer com vários exemplos para vocês verem que isso aqui vale sempre. A segunda, a elevado a x, tudo isso elevado a y, é a mesma coisa que a elevado a x vezes y. Ou seja, 2 ao cubo elevado ao quadrado é 2 elevado a 3 vezes 2, 2 à sexta. Certo? Aqui, nessa propriedade, você só tem que tomar um pouco de cuidado. Qual que é o cuidado? Não confundir a elevado a x, depois elevar a y, com a elevado a x elevado a y.
Essas coisas são diferentes. Isso tem que ficar claro na hora que você está escrevendo. Se eu escrever isso, eu estou escrevendo uma coisa. Se eu escrever isso, eu estou escrevendo outra coisa. Então, por exemplo, se nós considerarmos 2 ao cubo elevado ao quadrado, que foi o exemplo que eu fiz agora, por essa propriedade, isso é 2 elevado a 3 vezes 2, que é 2 elevado a sexta. Então, 2 elevado a sexta é 124. Mas agora, se eu fizer 2 elevado a 3 ao quadrado, 3 ao quadrado é 9. Então, quando eu olho assim, eu estou falando que é esse número elevado a esse. E esse eu tenho que fazer primeiro, porque isso é x elevado a y. Então, nesse caso, é 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 2 elevado a 9, 512. Veja que essas coisas são diferentes. Então, não confundam essas duas. E ela tem que ficar clara na hora que você está escrevendo. Então, se você quiser escrever 2 elevado a 3 elevado ao quadrado, e você está querendo dizer que é esse número 2 ao cubo, tudo isso elevado ao quadrado, você tem que colocar um parênteses para que isso fique claro. Porque se você escrever isso aqui e falar, não, o que eu estou falando é isso, isso não fica claro na hora que você está fazendo as contas. Para ficar claro, você precisa desse parênteses aí. E a última propriedade é essa, que você pode distribuir em bases diferentes. Então, se é a vezes b elevado a x, isso é a mesma coisa que a elevado a x, b elevado a x, por exemplo. 6 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 2 ao quadrado, que é 3 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Esse 6 ao quadrado a gente sabe que é 36. 3 ao quadrado, 9, vezes 2 ao quadrado, 4, que a gente sabe também é 36, por exemplo. Certo? Então, vale essa propriedade distributiva da exponencial. Então, vamos fazer um exemplo. Se 3x menos y é 5, qual que é o valor de 8 elevado a x sobre 2 elevado a y? Esse é o tipo de exemplo que é mais para vocês entenderem as propriedades da exponencial. Não tem muito aplicabilidade disso em áreas da ciência, mas ele é um exemplo legal para a gente entender as propriedades da exponencial. Então, vamos lá. 8 elevado a x sobre 2 elevado a y. Para você trabalhar com exponenciais, é sempre bom você deixar, na medida do possível, tudo na mesma base. Então, 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Então, isso é 2 ao cubo elevado a x sobre 2 elevado a y. Certo? Bom, 2 ao cubo elevado a x é 2 elevado a 3 vezes x sobre 2 a y. Bom, 2 aqui é 3x, é 1 sobre 2ay. Mas 1 sobre 2ay é a mesma coisa que 2a menos y. E aqui eu tenho a mesma base e com expoentes diferentes. Se a gente voltar aqui, a elevado a x vezes a elevado a y, os expoentes se somam quando eu tenho a mesma base. Então aqui eu tenho a mesma base 2, então isso é 2 elevado a 3x menos y. Bom, mas o problema me diz que 3x menos y é 5. Então isso é 2 elevado a 5, que é 32. Então o valor desse cara é 32. Como a gente já viu, a função exponencial de qualquer base, ela é uma função bijetora. E nós já tivemos uma aula sobre funções bijetoras e as suas inversas, que eu vou deixar linkada aqui no vídeo. E a gente sabe que quando a função é bijetora, ela tem uma função inversa. Então, se a nossa f ela tem domínio real e contradomínio o intervalo 0 infinito, ela tem uma inversa, que eu vou chamar de g, que tem domínio igual à imagem dessa, e o contradomínio igual a domínio dessas. Isso aqui inverte, certo? Então ela tem uma função inversa, g, que vai de 0 a infinito e chega em r. E essa função inversa da exponencial é a que a gente chama de função logaritmo de base a, e a gente denota por g de x igual log na base a de x. Então, logaritmo na base a de x. Então, essa inversa da exponencial é o logaritmo. E nós sabemos que se eu tenho uma função que é inversa de outra, então se a g é inversa da f, inversa é que desfaz o que a f faz e a f desfaz o que a g faz. Ou seja, g de f de x é x.
Então, se eu pegar um x real, calcular f de x, e depois calcular g em cima disso, isso dá x. Na nossa linguagem, a f é a exponencial a elevado a x. E a g é a logaritmo na base a de x. Então, logaritmo na base a de a elevado a x é x para todo x real. Isso aqui, então, quer dizer que o logaritmo desfaz o que a exponencial acabou de fazer. Então, se eu pegar 2 ao cubo e calcular o logaritmo na base 2, 2 ao cubo é 8, quando eu calculei o logaritmo na base 2, isso é a mesma coisa que desfazer o que eu acabei de fazer, eu volto para o 2. Ou seja, pega 2 ao cubo, isso é 8. Se eu calcular o logaritmo na base 2, então o logaritmo na base 2 do 8, isso é logaritmo de 2 ao cubo, mas o logaritmo na base 2 desfaz o que essa aqui fez. Então isso aqui dá o 3. Certo? Como se isso aqui cancelasse. Vale também para o lado contrário. A exponencial desfaz o que o logaritmo fez. Então, se eu tenho um número positivo aqui e calculo o logaritmo dele na base A, isso aqui é o logaritmo na base A de x. Depois eu pego e elevo isso a elevado ao logaritmo na base A, isso também dá x. Por exemplo, 2 elevado ao logaritmo na base 2 de 3, isso é 3. O 2 cancela com o logaritmo na base 2, porque são funções inversas uma da outra. E isso vale para qualquer número positivo. Resumindo, então, se nós olharmos para essas expressões, que é o logaritmo desfaz o que a exponencial fez e que o logaritmo é a inversa da exponencial, o que a gente está dizendo é o seguinte: o logaritmo na base a de um número y é x, se e somente se esse número x é o número que eu, elevando a ele, eu tenho y. Então, logaritmo na base 2 de 8, o que é esse número? Esse número aqui é o número que, quando eu elevar 2 a ele, a resposta é 8. Qual é o número que, quando eu elevar o 2 a ele, o resultado é 8? Bom, isso aqui é 3. Então, esse é 3. Se for logaritmo na base 10 de 100, isso quer dizer que é pegar o 10, que é a base, elevar a um certo número e a resposta é 100. Que número que eu elevando o 10 a ele dá 100? Bom, é o 2. Então, esse é o 2. Se eu pegar logaritmo na base 2 de 32, é pegar um número que, quando eu elevo o 2 a ele, a resposta dá 32. A gente sabe que esse número é o 5. Isso é o 5. E assim por diante. Então, o logaritmo não tem muito segredo. O que pode dar problema é que tem números que a gente não sabe calcular o logaritmo. Às vezes a gente pode ter que usar a calculadora para calcular. Nem todo número vai sair bonitinho. Por exemplo, se eu pegar logaritmo na base 2 de 5, sei lá quanto que é isso. Dá um número lá na calculadora, você usa ele, mas você pode deixar escrito assim, logaritmo na base 2 de 5, está tudo muito bem. Então, alguns exemplos, como eu já falei. Logaritmo na base 2 de 8. Então, esse número é 2 elevado a x igual a 8. Eu quero achar quem é esse x. Qual é o número que, quando eu elevo a base 2, a resposta dá 8? A gente sabe que esse aqui é 3. Logaritmo na base 3 de 9. Então, é o número que, quando eu ponho em cima do 3 aqui, que eu elevo 3 a ele, a resposta dá 9. Quanto que 3 elevado dá 9? É 2. Então, é o quadrado. Então, esse aqui é 2. Quanto que é o logaritmo, agora, de meio, que dá 2? Bom, é quanto que elevado a meio dá 2? Bom, isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a menos x igual a 2. Então, 2 elevado a menos x igual a 2, então menos x é 1. Então, o x é menos 1. Então, nesse caso aqui, a resposta, logaritmo na base meio de 2, a resposta é menos 1. Logaritmo na base 10 de 1000. Então, 1000 é 10 elevado a x. Quero achar esse x. Bom, a gente sabe que o x aqui é 3. Certo?
10 ao cubo é 1000. Então, isso é bem simples, o cálculo de logaritmo não é muito complicado, é simplesmente desfazer o que a exponencial fez. O que pode dar problema é que nem sempre esses números saem bonitinhos, não vai sair 3, 2, menos 1 e 3. Pode ser um número que a gente não saiba como calcular, é só calcular usando a calculadora mesmo, e aí deixa daquele jeito, não tem problema nenhum. Ou usa uma calculadora para calcular, se for necessário saber o valor daquele número. E agora, assim, propriedades de logaritmo. Tem um monte de exercício, um monte de exemplo. Você só precisa saber duas, e dessas duas, todo o resto segue. Então, sabendo essas duas com bastante cuidado, todas as outras que você precisar mexer, manipular com logaritmo, elas saem. Você só precisa saber mexer com essas duas. A primeira é que o logaritmo, numa base A de um produto de dois números, se abre na soma dos logaritmos. Só isso. Então, o logaritmo na base A de x vezes y é o logaritmo na base A de x mais o logaritmo na base A de y. E por quê? Vamos chamar esse aqui de C e vamos chamar esse aqui de D. O que quer dizer que C é o logaritmo na base A de x? Isso quer dizer que C é o número que, quando eu elevo o A ele, isso dá x. Então, é A elevado a C é x. E o que quer dizer que D é o logaritmo na base A do y? Isso quer dizer que D é o número que, quando eu elevo o A ele, a resposta é y. Certo? Só que agora vamos fazer o seguinte. Vamos calcular quanto que é A elevado a C mais D. Qual é a propriedade básica da exponencial? A primeira que eu falei. Uma base elevada a uma soma é a mesma coisa que A elevado a C vezes A elevado a D. Quanto que é A elevado a C? A elevado a C é x, porque essa é a definição do C, que é o logaritmo da base A do x. Então, esse é x. E quanto que é o A elevado a D? O A elevado a D é y. Isso aqui é x vezes y. Ou seja, daqui sai que esse número que está aqui em cima é o número que, quando eu elevo a ele, é o x vezes y. Ou seja, o C mais D é o logaritmo na base A de xy. Bom, então o logaritmo na base A de xy é o C mais D. Mas quem que é o C? C é o logaritmo na base A do x mais o D, logaritmo na base A do y. É exatamente essa expressão aqui. Certo? Então, o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. Ah, e o logaritmo da soma? Esquece, não tem. Logaritmo da base A de x mais y é isso aqui mesmo e não tem muito o que simplificar, a não ser que x e y sejam números que você consiga fazer essa soma. Se não, esquece. O produto vira a soma. Essa é a primeira. A segunda é essa. O logaritmo da base A de um x elevado a y é a mesma coisa que y vezes o logaritmo da base A de x. Ou seja, esse expoente cai aqui para frente multiplicando. Certo? E como é que nós vamos fazer isso? De novo, vamos chamar esse cara de C. Então, o C é o logaritmo na base A de x. Isso quer dizer o quê? Que A elevado a C dá x. O logaritmo é o número que, quando eu elevo A a ele, dá x. Então, vamos calcular quanto que é A elevado a y vezes C. Bom, A elevado a y vezes C, por propriedade da exponencial, é A elevado a C, tudo isso elevado a y. Mas A elevado a C é quanto? A elevado a C é x. Então, isso aqui é x elevado a y. Ou seja, esse número que está aqui é um número que, quando eu elevo o A ele, dá x elevado a y. Ou seja, o y vezes c é o logaritmo na base A do x elevado a y. Então, o logaritmo na base A de x elevado a y é y vezes c, que é y vezes o c, que é o log de x na base A. E a gente provou a segunda forma.
Lembre dessas duas e você sabe como mostrar. Elas seguem das propriedades da exponencial. Como tem que ser, porque o logaritmo é a inversa da exponencial. Então as propriedades têm que se carregarem de uma para outra. Então elas se carregam desse jeito. Logaritmo na base A de um produto é a soma dos logaritmos. E o logaritmo na base A de uma potência é o expoente vezes o logaritmo do x. Certo? Com essas, você prova aquela outra propriedade que todo mundo usa, que é essa aqui. Log na base A de x sobre y. Eu vou colocar aqui, que é o logaritmo na base A de x menos o logaritmo na base A de y. Ah, mas eu preciso lembrar disso? Não precisa. Por quê? Quanto que é o logaritmo na base A de x sobre y? Bom, isso aqui é o logaritmo na base A de x. Aqui é 1 sobre y, certo? E como a gente definiu exponencial, isso é o logaritmo na base A. Vamos pôr a base aqui, que está meio, parece que está produto, mas é a base aqui, né? A. Aqui também é A. Então, isso é x vezes 1 sobre y, é a mesma coisa que y a menos 1. Certo? E aqui eu tenho um produto. Então, qual que é a regra para o produto? Isso é o logaritmo na base A de x mais o logaritmo na base A de y elevado a menos 1. E aqui eu tenho um número elevado a outro. O que acontece? Esse número aqui de cima cai multiplicando. Ou seja, isso é log ax menos, porque caiu um menos 1, log A de y, que é essa expressão aqui. Então, eu só precisei das duas primeiras para fazer essa. Se você esquecer, você pode só lembrar das duas primeiras e você recupera essa outra. Tá? Por exemplo, log 2, 4 menos log na base 2 de 8. A gente pode fazer de duas maneiras. Então, deixa eu apagar aqui essa demonstração e a gente consegue fazer o próximo. Então, vamos lá. Log na base 2 de 4 menos log na base 2 de 8. Posso usar essa, log de A x menos log de A y. Então, isso é log A x menos log A y. Isso é o log 2 do primeiro sobre o outro, que é log 2 meio. Então, isso aqui é o número que quando eu elevo meio a ele, quando eu elevo 2 a ele, a resposta é meio. A gente sabe que isso aqui é menos 1, certo? Ou, a gente pode fazer o seguinte, isso é o log 2 de 2 ao quadrado menos log 2 de 2 ao cubo. Cai o 2, então isso fica 2 vezes log de 2 na base 2, menos, aqui cai o 3, 3 vezes log de 2 na base 2. Aí como é que eu calculo log de 2 na base 2? Vamos voltar aqui. Log de A elevado a x é sempre x. Então, se o x for 1 aqui, isso vai dar para a gente o quê? Que o log A de A é A elevado a 1, e quando é 1 aqui no x, aqui é 1 também. Então, o log de A na base A sempre é 1. Então, aqui, log 2 na base 2 é 1. Log 2 na base 2 é 1. Então, isso aqui fica 2 menos 3, que dá o mesmo menos 1. Então, qualquer um dos dois jeitos vai te dar certo. Qualquer propriedade que você quer usar vai chegar no resultado. E aqui, log na base 5 de raiz de 3. Bom, isso é a mesma coisa que log na base 5, 3 elevado a meio. Então, isso aqui é meio, porque o meio cai, que é o expoente, meio do log na base 5, 3. E quanto é log de 3 na base 5? Não faço ideia. Ah, e para que você fez isso? Às vezes não precisa fazer. Deixar assim, ou fazer essa escrita, é a mesma coisa, você está escrevendo o mesmo número. Dependendo do problema que você está resolvendo, pode ser que seja melhor você colocar assim, ou você colocar assim. Certo? Então aí é questão de escrita. Um exemplo agora para a gente usar o logaritmo para resolver alguma equação, e aqui você vai ter que usar várias coisas para resolver.
Então, a princípio, essa equação parece complicada, mas eu vou fazer ela da seguinte maneira. Ó, vamos tentar achar um número que é a base para escrever tudo. Então, esse 9 elevado a x, ele é a mesma coisa que 3 ao quadrado elevado a x. E isso é 3 elevado a 2x, que é a mesma coisa também que 3 ao quadrado elevado... Desculpa, 3 elevado a x ao quadrado. Certo? Então, esse 9 é 3 ao quadrado elevado a x, isso é 3 elevado a 2x, que também é 3 elevado a x ao quadrado, porque esse 2 vem aqui e fica 2x. Então, no lugar desse 9, eu vou escrever 3 elevado a x ao quadrado. 3 elevado a x mais 1 é 3 elevado a x vezes 3. Então eu vou pegar esse 3 e multiplicar com esse menos 4, fica menos 12 vezes 3 elevado a x. E esse mais 27, vou deixar ele do jeito que ele está. Então, essa equação ficou, deixa eu escrever ela melhor aqui, a gente tem 3 elevado a x ao quadrado, menos 12 vezes 3 elevado a x, mais 27 igual a zero. E eu vou fazer o seguinte, a gente vai chamar o 3 elevado a x de y. Quando eu faço isso, como é que fica essa equação? 3 elevado a x ao quadrado é y ao quadrado, menos 12. 3 elevado a x é menos 12y, mais 27 igual a zero. Essa é uma equação quadrática, a gente sabe resolver. As soluções para essa equação quadrática é menos o b, então é 12, mais ou menos a raiz de b ao quadrado, então menos 12 ao quadrado, 144, menos 4 vezes o primeiro, que é 4 vezes 1, que é 4, vezes o segundo, 27. Então, 4 vezes 27, 108. Sobre 2 vezes o a nesse caso é 1, então 2. Então, aqui ficou 12 mais ou menos 144 menos 108 dá 36, raiz de 36 é 6, sobre 2. Então, 12 mais 6 dá 18 sobre 2, que é 9. 12 menos 6 dá 6 sobre 2, que é 3. Então, aqui nós vamos ter, logo, o y é 9 ou o y é 3. Mas como é que a gente quer achar x, né? Nossa equação é em x. E a gente lembra que o y, na verdade, é 3 elevado a x. Então, o 3 elevado a x, que é o y, é 9, ou o 3 elevado a x, que é o y, que é 3. Isso dá pra gente, então, 3 elevado a x igual a 9, ou 3 elevado a x igual a 3. Então, se eu aplicar aqui, o log na base 3 de 3 elevado a x é igual ao log 3, 9, ou o log 3 de 3 elevado a x é o log 3, 3. Então, do que a gente tinha visto lá atrás, né? Ó, a elevado a log de a elevado a x é x. Então, aqui, log de 3 elevado a x é x, igual log de 9 na base 3, que número que elevado a 3 dá 9, e esse é 2. Ou log 3 é x, né? Log de 3 elevado a x na base 3, e o log de 3 na base 3 é 1. Portanto, as soluções são x igual a 2 ou x igual a 1. Então, essa equação, as soluções são x igual a 2 ou x igual a 1. Para finalizar, só uma observação, que um dos mais usados, dos logaritmos mais usados, é o log na base
e, onde esse e é o número de Euler, que ele é um número irracional, que ele tem essa cara aqui, é o 2,7182828284590 e infinitamente, ele é um número irracional. E nesse caso, a gente não escreve normalmente log e, mas a gente escreve ln e chama ele de logaritmo natural ou logaritmo neperiano. Ele é muito importante porque ele é muito usado na ciência, em modelos de crescimento de espécies e tudo mais, sempre aparece o logaritmo e o e. E esse e, ele tem um jeito bem legal de ser calculado, que ele é dado como uma série, que a gente chama, é uma soma de infinitos termos, e a série é a seguinte: eu consigo obter o e somando 1 sobre 2 fatorial, 1 sobre 3 fatorial, 1 sobre 4 fatorial, 1 sobre 5 fatorial, e assim por diante, somando todos os números da forma 1 sobre n fatorial. Então, essa expressão, que é o que a gente chama de série, quando eu calculo ela para todos os n's, o resultado dá esse número e. Com isso, a gente encerra essa aula de exponencial. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo e compartilhar com o maior número de pessoas, porque me ajuda bastante. Até a próxima!